Depois de ter passado no Convidado Extra há um ano para falar de uma ópera para crianças, que escreveu com Martim Sousa Tavares, o dramaturgo, encenador e ator Ricardo Neves Neves regressa para falar do espetáculo A Reconquista de Olivenza, da Companhia de Teatro do Eletro, que ele fundou há 14 anos. A comédia, um delírio meio musical, é uma criação sua e do pianista e compositor Filipe Raposo, que 2 anos depois de estrear, voltou no 1º de outubro para ficar em cena no Teatro São Luís até 16 de outubro. Prepare-se para uma comédia sobre o poder e a política, com muito humor e pouco nacionalismo, comandada por 7 bolas de cristal e onde não faltam uma rainha de Portugal materialista reducionista, um dragão voador poético, gêmeos herdeiros, bolas de Berlim do Califa, infantes espanhóis, uma enviada especial chinesa, Mary Poppins e até Nossas Senhoras que leem tarô. Olá, Ricardo. Até estou a respirar fundo e muito obrigado por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Muito obrigado. É muito bom estar aqui contigo. Tu, Ricardo, para mim, já sabes, és o nosso Tim Burton do teatro. Tu és um Guilherme Del Toro, porque és apaixonado pela fantasia, pela música ao vivo também, mesma coisa, e ao mesmo tempo por este mistério e por estas histórias infantis em florestas do terror. Aliás, como eram as histórias infantis quando apareceram originalmente, era suposto serem histórias de terror para serem contadas à lareira, nunca a crianças, e depois foi uma adaptação. Tu tens as fábulas tradicionais portuguesas, europeias, etc. Tu tens sempre uma carga de violência muito grande. E essa carga de violência dá sempre uma excitação, um género de frisson qualquer. Exatamente. É verdade. Que nos prende, e tu gostas disso, que dá... O medo claro. É uma coisa que atrai, às vezes, esta coisa de nós querermos fugir, aquela coisa em crianças, mas também em adultos, o pé ante pé, não querer acordar alguém, é uma coisa que nos dá sempre excitação. O monstro debaixo da cama. O monstro debaixo da cama, aquelas fantasias. O que é que te assustava aí quando eras miúdo? O mar, a escuridão. Olha, eu lembro-me que tinha um robô a pilhas muito feio que andava assim com a... Exatamente, ele andava e a determinada altura esse robô abria assim um género de porta da cabeça e saía de lá um monstro vermelho. Eu tinha um medo horrível daquilo, mas punha aquilo a andar. Cá está, para despertar esse amor-ódio, esse medo. Interessante. E sim, eu acho que o medo e o terror são muito atraentes. Tu vais àqueles festivais do Motel X e esse tipo de coisas, frequentas? Claro. Vou e vejo filmes de terror, etc. Tu vieste cá, vai agora fazer um ano, foi em dezembro do ano passado, com o Martim, por causa do Anel do Unicórnio, esta ópera em miniatura que esteve em cena no Luca, no Teatro Luís de Camões, em Lisboa. No fundo era uma ópera sobre a ópera, também outra brincadeira, mas para chamar miúdos ao mundo da ópera, que era uma coisa muito, muito engraçada, que depois fez umas digressões. Eu tinha no meu plano que ia fazer uma digressão até este ano, em Ovar. Ainda ia passar em dezembro deste ano, é possível? É, e nós ainda temos agora em outubro, novembro e dezembro, vamos a Leiria, a Ovar, a Ilhavo e terminamos na Malaposta esta então isto é verdade, ainda existe esta digressão. Exatamente, e depois vamos voltar a Lisboa ainda em 2023 ao Luca, onde o espetáculo nasceu. Vamos voltar, felizmente, e estamos muito felizes com isso. Teatro muito, muito curioso, mas esta ópera para crianças, e não só para crianças, que aquilo está tão bem construído, é tão divertido, que vale muito a pena ver, mas fica aqui esta dica, vamos falar disto mais à frente. Portanto, tu és licenciado e tu tens uma formação fabulosa em teatro, licenciado em teatro, atores, Escola Superior de Teatro e Cinema, também és especialista em estudos de teatro também, que tiraste na Faculdade de Letras, e também estudaste música. É muito importante a música para ti, não é? Sim, eu tive a influência, o meu pai toca em casa e foi ele que me começou a ensinar, e depois entrei para uma escola de música, aprendi piano, mais tarde no conservatório há uma disciplina de música onde voltei. Eu na altura, na adolescência, naquela idade mais palerma, abandonei e arrependo-me muito por ter parado o piano, mas depois regressei entre os 18 e os 21 e agora trabalho com a música de outra forma. E tens, e as tuas peças, sobretudo esta, e a passada também que fizeste com o Filipe, a música faz questão, a outra foi se calhar mais construída. A música primeiro e depois o texto. Esta se calhar foi um bocadinho ao contrário. Sim, nós trabalhámos a primeira vez num espetáculo que se chamava Banda Sonora. O Filipe, nós primeiro trabalhámos uma noção de dramaturgia, o que é que nós queríamos fazer, que tipo de temáticas é que nós queríamos abordar, etc. E depois disso o Filipe começou a construir uma banda sonora e eu integrei
texto cantado para essa banda sonora e desenvolvi uma linha narrativa de acordo com a música que o Filipe tinha feito. E daí resultou esse espetáculo que estreou em 2018 e que fez também uma digressão simpática em 2019. Fomos a Lolé, fomos ao Porto e depois fizemos a reposição novamente em Lisboa. Este da Swimming Pool Party, que é inspirado na Agatha Christie, não é a mesma coisa, ou é? Não, este foi um texto que a Mónica Garnel da Casa Conveniente encomendou, por assim dizer, com influências dos policiais, e na altura até fui a Londres fazer alguma investigação, li também... Mousetrap. Exatamente. Okay, fui lá ver um espetáculo que está em Londres há 70 anos. Ainda a Agatha Christie era viva quando esse espetáculo estreou. Fui lá ver o espetáculo e construí um texto à volta desse universo do mistério do policial. Mas não tem nada a ver com a banda sonora. É porque eu vejo muitas vezes os dois associados. Banda sonora... É porque estrearam muito perto. Estrearam no São Luís com um mês de diferença. Portanto, daí em 2018 os dois... Exatamente. Muito bem. Tu foste ator destes primeiros sintomas, onde fizeste Cyrano, o Dorian Gray, as Bodas de Fígaro e tal, o Homem-Elefante, e depois participaste num Obrador d'Estiu Dramaturgia. Este é um ateliê em Barcelona, é um coletivo de Barcelona, orientado pelo Simon Stevens. O Simon Stevens é um dramaturgo inglês que costuma ir todos os anos a este Obrador d'Estiu lá na Catalunha, em Barcelona, e é um encontro de jovens dramaturgos onde nós primeiro escrevemos uma peça, essa peça é ensaiada. Então, é um género de workshop onde fazemos alguns exercícios, mas também temos a hipótese de ver os nossos espetáculos, os nossos textos estreados. Exatamente. E foi muito curioso, foi a primeira vez que eu vi um texto meu noutra língua, que foi em catalão. E foi ao mesmo tempo é aquela sensação do primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas parece que há sempre uma música que os textos têm, que pedem um determinado ritmo, e eu vi aquele ritmo em catalão e fiquei muito feliz por perceber que esse também ritmo funcionava. É um género de instinto que o próprio tradutor percebeu que era necessário manter esse ritmo, e então também em catalão era um género de cavalgada acelerada aquele texto. Era a Mary Poppins, a mulher que salvou o mundo, que depois ensinei eu aqui em tradutor Portugal. traditório, diz que o tradutor pode ser um traidor e, portanto, às vezes estragam, podem andar cabo de um texto, não é? Tiveste sorte de apanhar um que foi fiel à ideia e à música do texto. As tuas peças, tu também escreves, para aquela, estou a pensar naquela coleção dos Artistas Unidos, com as várias peças, este próprio a Reconquista de Oliveza também já lá está, foi lançado não há muito tempo, se não me engano já este ano. Foi agora há uns meses, sim. Sim, pronto, está lá o texto, vocês podem comprar nestes livrinhos destes textos, que é uma ideia muito boa, mas as tuas peças também estão traduzidas em inglês, francês, catalão, cá está, e também chinês. Não é uma citação? Sim, foi uma citação ver também um texto meu. Na altura nós fizemos um espetáculo em Paris, esse espetáculo depois foi a Taiwan e a equipa aí mudou e foi feito em chinês, e foi também uma citação, perceber como é que... Mas aí como é que tu aí sabes se a música do teu texto... Aí não sei, aí não consegues. Aí fica encostado à parede a ouvir, exatamente. Exato. Mas percebe-se, é uma questão também de energia de estar em cena, tem muito a ver também com os atores, ou seja, é um texto que funciona muito para ser ouvido como se fosse uma música e não está ligado só ao significado. E isso está presente. Tem a ver com as repetições, tem a ver com métrica também, com rimas internas. Não é que eu escreva como se fosse música ou como se fosse poesia, mas de vez em quando existe ali um género de, como os trava-línguas, como as lenga-lengas, que têm um género de música presente. É engraçado porque tu... nas tuas peças nota-se muito isso. Tu contas uma história, claro, mas tens a preocupação com a linguagem, o que é muito curioso. Procuras que... Estou a pensar nas falas corais, por exemplo, dois miúdos a dizerem a mesma coisa, ou os irmãos a dizerem a mesma coisa, ele e ela, ou três vozes a dizerem a mesma coisa. Tens a preocupação das coisas que são ditas, e isso dá um trabalho louco, porque as pessoas têm que sincronizar aquilo até aquilo sair bem, porque basta uma pessoa não estar a dizer exatamente aquilo, e já a pessoa pode não perceber, no fundo da plateia, o que é que eles estão realmente a dizer. Isso é muito curioso, tens essa preocupação da linguagem como soa, e por isso podes brincar com isso. Já neste da banda sonora também, estou a falar nisto porque foi há 4 anos, falámos disto já, e foi o primeiro que fizeste com o Filipe Raposo. Portanto, o Filipe Raposo agora é o pianista, é o compositor, responsável por esta reconquista pela parte musical, direção musical desta reconquista de Olivença que tu escreveste. Este da banda sonora também era uma coisa muito assustadora neste aspecto. Estas meninas
femininas, que são representadas em dupla, que faz lembrar também muito aquilo que tu és, que é o Tim Burton. Também tem coisas da Disney, do Senhor dos Anéis, tens mais de 50 pessoas em palco. O cenário da floresta, isto é sem dúvida um universo que te atrai muito. Sim, aquilo que me interessa em primeiro lugar escrever ficção interessa muito, e parece que a ficção às vezes está assim, fico com a sensação que está a perder lugar, ou que está a perder espaço, ou que se está a valorizar um tipo de teatro onde a ficção já não é muito importante, mas eu continuo a gostar muito de personagem. A defender a tua menina. Exatamente. Faz muito bem. Gosto da ideia de personagem, gosto da ideia de fantasia, da ideia de contar mentiras, porque no palco a mentira não é pecado, e gosto de outros pecados no palco, e então esta ideia de criar coisas novas, de fazer um género de desvio ao que é a realidade, desvio ao que é o ser humano, isso atrai-me muito, acho muito entusiasmante. A parte de encenação, além das tuas coisas, também para ti é um desafio, mas safas-te sempre lindamente. Eu estou a pensar no Lewis Carroll, que tu já encenaste, o Charles Dickens, o Mozart, tu há 7 anos... encenaste aquela Bastian, exatamente, que o Mozart tinha composto com 12 anos ou 13 anos, era assim um miúdo ainda. Exatamente. E como é que ao mesmo tempo tu pegas nisto, isto era tudo aqui em alemão? Não, foi feita uma tradução para português, e nós fizemos aqui esta versão desta ópera em português. E isto só passou cá? Nós estreámos em Lisboa e acho que só ficámos por Lisboa. Isto foi em 2015. Quem sabe que é com um austríaco ou com um alemão acharia ao ver aquilo traduzido. Essa ópera é muitas vezes feita, para já, porque é uma ópera curta e é uma ópera com poucos instrumentos e poucos solistas, portanto normalmente sai relativamente barata, e então é uma ópera que é muitas vezes feita. Já foi feita com muitas versões em animação, com marionetas, e nós fizemos com atores, mas também a dobrar. Nós fizemos com atores e com cantores líricos, onde havia um ator que dizia o texto e o cantor que cantava o libreto que estava escrito. E nós fizemos ali também uma mistura, fizemos também um género de adaptação, porque também havia ali umas histórias de feitiçaria. Fizemos uma... Sim, eu lembro-me, nós divertimos muito a fazer este espetáculo, ainda numa altura um bocadinho... Não é que tivéssemos propriamente a começar, mas ainda tínhamos poucos meios, portanto foi numa altura em que era mais difícil trabalhar. Entre os vários prémios e nomeações que tens tido, vou falar deste último, que é da SPA, Prémio Autores 2021, que foi o vencedor do melhor texto português representado, a Reconquista da Olivença, claro, o teu texto que o Filipe Raposo depois também musicou, e também melhor trabalho cenográfico. Ganhaste estes prémios, que foi uma coisa que te encheu de orgulho. Vamos falar disto daqui a bocado, mas foi uma coisa que absolutamente te encheu de orgulho por este trabalho. Eu acho que tenho um defeito, sabes? Eu fico muito abalado quando as coisas correm mal. Depois, quando as coisas correm bem, só fico aliviado. Então, sabes que eu ainda nem fui buscar o prémio, e eu vivo na rua da Sociedade Portuguesa de Autores, é só subir a rua e lá buscar. Exato. É só subir, eu sou de Lolé e vivo na Duque de Lolé, portanto. Exato. É só subir ali uns quarteirões, e ainda não fui lá buscar. Mas recebeste isso. Mas não, eu valorizo, obviamente claro valorizo, e sinto-me orgulhoso. Ainda bem que dizes isso, já não vais receber para o ano. Mas também, ainda vais a tempo. A partir de agora acabou. Mas claro que sim, claro que fico contente. Muito bem, neste momento são 7h30. Ricardo, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Até já. 7h30, então, à altura de fazer uma síntese da atualidade. Apostos, já que está o jornalista Ricardo Conceição. Ricardo, vamos a isso. Boa tarde. Muito boa tarde. O Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba de confirmar que chamou esta tarde o embaixador russo em Portugal ao Mené. O tema foi a anexação de territórios ucranianos pela Rússia, que o governo português considera ser ilegal. Em comunicado, o gabinete de João Gomes Cravinho diz que a posição portuguesa foi transmitida ao representante de Moscovo em Lisboa. O BCP foi esta tarde alvo de um ciberataque. Alguns clientes do banco relataram nas últimas horas dificuldades em aceder aos serviços digitais. No entanto, a situação estará já normalizada. Fonte oficial do BCP diz ao Observador que estão a ser tomadas medidas para reduzir o impacto deste ciberataque. Apesar das críticas dos sindicatos da função pública, a Ministra da Presidência admite que há margem para melhorias na negociação. O Governo propõe aumentos entre os 2% e 8% este ano, até 2026. Os sindicatos consideram uma proposta insuficiente. A Ministra Mariana Vieira da Silva admite que o processo de negociação está ainda a começar, por isso ainda há espaço para mais. O litro de gasolina e gasóleo, esses podem vir a ficar mais caros já esta semana.
isto porque o Governo decidiu cortar no apoio dado ao imposto sobre produtos petrolíferos. Uma vez que o preço dos combustíveis baixou, também o apoio dado a este imposto vai baixar, assim poderá acontecer ainda esta semana um aumento no preço da gasolina e do gasóleo. O Vitória Sport Clube de Guimarães vai pedir uma audiência à FIFA e à Federação Portuguesa de Futebol com caráter de urgência. Em causa está o que o clube diz ser o descontentamento sobre a atuação do vídeo-árbitro no último jogo frente ao Benfica. O Vitória Sport Clube entende que saiu prejudicado com as decisões do VAR e diz que foram incoerentes na análise de 2 possíveis lances de grande penalidade que seriam a favor dos vimaranenses. Já a seguir, na Rádio Observador, o João Paulo Sacadura e o seu convidado extra. Esta foi a síntese das 7h30, com a edição do jornalista Ricardo Conceição. Toda a informação é atualizada aqui no Observador, no Jornal das 8, nessa altura já com o João Filipe Cruz. Os dias de beleza. E estamos a conversar com o encenador e dramaturgo Ricardo Neves Neves, fundador do Teatro do Elétrico, que nos traz um dos seus últimos delírios, a Reconquista de Olivenza, em cena no São Luís até dia 16. Está a pensar que este Teatro do Elétrico, que tu fundaste e diriges já há 14 anos, por aí, sim, que junta o teatro e a música. São coisas que para ti têm que estar e devem estar bastante ligadas. Sim, a música, em primeiro lugar, é um grande estímulo criativo, ou seja, eu uso música quando estou a escrever e ajuda muito, às vezes, até a definir estruturas de cena. As músicas têm uma determinada estrutura, têm uma introdução com uma determinada duração, depois tem um género de desenvolvimento, depois temos o clímax da música, ou o refrão da música, e depois também termina com uma determinada estrutura. Eu às vezes identifico essa estrutura na música e faço uma cena com uma peça com essa estrutura. Portanto, acaba por ser um estímulo. E depois também faz aquelas coisas todas, acelera o nosso ritmo cardíaco, desperta-nos determinadas emoções, etc. Portanto, Endorfinas ajuda muito, e às vezes também com as endorfinas também escrevo muito no ginásio, nas notas de telemóvel também ajuda. Ok. Estás a passadeira ali. E depois trabalhar com compositores é uma forma de termos sempre presente. A banda sonora ajuda-nos muito a orientar o que é a leitura de uma peça e a leitura do espectador desse espetáculo. Portanto, trabalhar com um compositor é estar a trabalhar com todo um movimento sonoro que acaba, até agora, na nossa experiência, por elevar o espetáculo. Portanto, acaba por ser uma ajuda grande e uma peça fundamental nos espetáculos. Para saber a história das origens deste A Reconquista de Olivenza, Ricardo, temos que recuar ao Solene Resgate? Sim, o Solene Resgate foi um espetáculo de 11 minutos que nós fizemos em 2012, que foi um pequeno acontecimento e que nos deixou muito felizes na altura, porque nós fazíamos aquilo 4 vezes por dia e recebíamos numa sala muito pequenina ali no Caixo de Sodré, que deveria ter, se não me engano, 25 espectadores, e nós tínhamos 60 em cada sessão, e tínhamos 40 no palco, exatamente. Era um espetáculo de 11 minutos com 40, entre atores e músicos, tínhamos 40 pessoas num palco muito pequenino, e foi um coro frenético de 11 minutos, aquilo quase deitava faísca. E esse universo desse género de monarquia que se poderia viver no século XXI, essa brincadeira que nós temos, ou essa ideia que nós temos para um português, a monarquia é sempre ficar ali na gaveta do antigamente e do já não existe, para nós em Portugal. E então como é que fica? Eu gosto muito de criar esta como é que seria a pergunta do e se?
E se hoje tivéssemos monarquia, e se os acontecimentos se tivessem desenrolado noutro sentido, se a nossa história fosse diferente, se a história do mundo fosse diferente, como é que as coisas seriam? Isso até te lembra o Mário Soares, que tu viste numa entrevista quando tinhas. Exatamente. Não percebeste nada da conversa porque eras muito novinho, tinhas 11 anos ou 12 anos, mas ouviste numa conversa onde ele questionava-se isso. Exatamente. Ele, depois de ter sido presidente da República, ele teve um programa, se não me engano, na RTP, onde entrevistava todos os programas, entrevistava, e eu devia ter 11, 12, à volta disso, e lembro-me houve um convidado, já não me lembro quem seria, que disse que o mundo ocidental hoje seria muito diferente se depois do 25 de Abril Portugal tivesse tido um regime comunista e ficasse como a RDA, faz conta. Exatamente. E eu fiquei habituado a ouvir aquela coisa de Portugal, país insignificante, que era uma coisa que se ouvia mais na altura do que agora. Habituado a ouvir isso, achei aquilo muito estranho, como é que uma coisa tão pequenina podia ser tão relevante no mundo inteiro. E depois comecei a pensar, já nesta altura, enquanto estava a escrever, como é que seria se Portugal, a história tivesse sido diferente, e se nós tivéssemos, e depois isto inclui no espetáculo, para além dos Açores e da Madeira, regiões autónomas, tivéssemos outras regiões autónomas relacionadas com a nossa história. Portanto, tivéssemos tido a região autónoma marxista a sul do Tejo, no Alentejo. A sul do Tejo, portanto ali naqueles concelhos que... A partir do Barreiro e a por aí fora. Exatamente, ali nos concelhos que normalmente são que eram associados à Lisnave, tu falas disso na peça, exatamente, não é? A margem marxista da Lisnave. A cintura industrial de Lisboa. Como é que seria também se a reconquista cristã tivesse corrido de maneira diferente e os árabes tivessem sido integrados de maneira diferente, então também haveria um género de região autónoma. Então havia um califado árabe. A reconquista não tinha chegado ao Alcácer do Sal. Alcácer do Sal já era um califado. Exatamente, haveria ali o califado de Alcácer do Sal, que também podia ser um género de região autónoma, então o país seria de facto diferente. E a rainha, em pleno século XXI, vai pedir ajuda a estas duas regiões autónomas. Pois, porque ela tem que ir para Olivença, tem que atravessar o Alentejo e tal. Exatamente, portanto pasa por essas zonas e pede auxílio militar essas duas regiões. E o que é que isto tem tudo a ver com o Family Guy? É um desenho animado que tu gostas e por isso é o tipo de humor? O Family Guy leva as coisas aos extremos, mas assim é um extremo que às vezes ou nos congela ou nos faz ferver, portanto ficamos ali naquela zona do não acreditamos que eles tenham dito aquilo, e essa zona do politicamente incorreto também é muito atraente, porque aí vamos outra vez àquilo que eu estava a dizer, entre o medo e o proibido existe ali uma zona de atração, e estar a trabalhar o proibido é também muito atraente. E estar a trabalhar o proibido no palco parece-me que pode haver lugar para isso, porque todos temos a possibilidade de ver as coisas com espírito crítico e vermos o proibido em palco, depois temos o nosso próprio pensamento sobre aquilo que vemos. Portanto, o Family Guy é uma inspiração sobre tudo aquilo que não se pode fazer, mas que se pode fazer. Esta reconquista de Olivenza. Muito bem, Olivenza aqui está escrito em espanhol. Só isso já deve fazer levantar. Conheço muita gente que já ficaria aflito com isso, porque, e não está Olivenza. Portanto, a Olivenza já escrito em espanhol. Que curiosamente é uma terra, no fundo estamos a ouvir algumas partes desta divertida peça, esta comédia que tu tens e que tu escreveste. Portanto, é uma parcela de alentejana, do território português, que foi ocupada em 1801 por Espanha, na Guerra das Laranjas, estamos a falar disto, e tu visitaste isto há 7 anos, e foi uma descoberta para ti também. Achaste, é uma terra linda de morrer, com o Castelo de Dom Dinis, a Igreja da Madalena, que lá estava, eu vi aquilo tudo e achei muito bonito, porque realmente é muito bonito aquele património que lá está. Quando eu fui lá em 2015, eu na altura estava a fazer um espetáculo em Ponte de Sor, no Alentejo, e então aproveitei as folgas para fazer umas visitas, e uma das visitas foi precisamente a Olivença, e percebi que estava numa vila alentejana, completamente. Mas onde falava em Espanha. A minha decisão de ter no título Olivença com Z e não com o C cedilhado é para contradizer a primeira palavra reconquista, ou seja, reconquista parte do princípio que eu partilho da opinião que Olivença deva voltar a ser português, mas depois escrevo o nome em espanhol, ou seja, uma coisa anula a outra. Sim. Aqui o importante não é a minha opinião,
a forma como nós abordamos o espetáculo, nem sequer se fala propriamente da questão da Olivença, fala-se da importância da Olivença para o outro, mas isso era... É um pretexto. Exatamente, é um pretexto para criar uma história que acaba por ser uma história de ação e aventuras, e na verdade quando eles estão em Olivença, e há um telefonema de uma das nossas senhoras que são personagens do espetáculo, ela diz: eu estou em Espanha, não diz que está numa terra portuguesa. Portanto, estas são algumas questões mais subtis que eu coloco no espetáculo, tanto no espetáculo em si como no título, e que de certa forma podem ajudar, ou seja, não quero manifestar com este espetáculo uma posição sobre política, a questão de Olivença, é um pretexto para a conversa, para ver uma coisa, um delírio, como eu disse ao princípio. E que na verdade acaba por ser uma história também sobre poder, e o poder ultrapassa muitas vezes e é verdade. Questões mais pontuais. E sim, isso fala-se muito tempo. Esta coisa com o Filipe, eu estou a pensar na música, a criação está muito bonita, o Filipe Raposo, composição e orquestração, é realmente muito, muito talentoso. Tu começaste a trabalhar com ele ainda na banda sonora, e se não me engano, por sugestão da própria Aida Tavares, foi ela, a diretora do apresentou Som Hoje, e se fosse fazer uma coisa em conjunto, nós estávamos e realmente os dois. Funciona muito bem. Há uma simbiose extraordinária, ela parece que vos conhecia já. Sim, é uma das pessoas com quem eu mais trabalho agora e que quero continuar. Nós temos já um projeto para 2023, estamos já a desenvolver também outro projeto para 2024. Fizemos agora, em fevereiro passado, uma ópera no CCB a partir de um texto de Gil Vicente. É uma das pessoas mais preciosas neste momento na minha vida, no trabalho, porque nos entendemos de uma forma mesmo... Ele percebe que tipo de espetáculo é que eu prefiro, e exatamente, há uma grande empatia e uma grande coincidência também nos gostos, e acho que nos entendemos bem e rimos-nos das mesmas coisas. É isso que eu ia dizer, vocês às tantas quase não precisam de escrever muito e mandar muitas mensagens, porque percebem quando é que o outro está a gostar e quando é que o outro acha graça. Exatamente, sim, e temos muita vontade para falar um com o outro, as coisas que gostamos mais, as coisas que gostamos menos, e não fazemos nada por sacrifício, é mesmo na verdade um grande prazer. É muito importante, outra parte importante neste espetáculo que eu continuo a recomendar vivamente, não percam até dia 16, no São Luís, a Reconquista de Olivença, vale muito, muito a pena, diverti-me como há muito tempo não me divertia. O casting, as pessoas são muito importantes. Tu tens 20 e tal pessoas em palco, 20 e tal atores, muitos são os mesmos de há 2 anos, porque esta peça estreou há 2 anos, e depois houve pandemias e coisas, tudo isto parou. E agora revoltaram para estes 16 dias, para estes 15 dias, não é? Até dia 16. Alguns novos e outros são os mesmos. Conseguiste manter o elenco quase todo? Sim, o objetivo seria manter o mesmo elenco, entretanto houve outras pessoas que tiveram outros compromissos. Isto não é fácil, nem os textos são fáceis, portanto, não deve ser fácil passar isto a outra pessoa. Olha, eu não posso ir, faz tu por mim. Não, é sempre um trabalho grande, sobretudo quando são aqueles textos os textos corais. Os corais, exatamente. É um recurso as palavras conhecidas. Tu gostas e que usas imenso, é tão engraçado. Até me fartar, tu dizer-me ver se disseste uma entrevista. Eu vou usar isto até me fartar. Mas já diverte-me, é uma coisa que eu gosto, então tens 2 e aos 3 a dizer o mesmo texto. É a utilização da voz falada no sentido musical, porque nós associamos a voz à música quando é cantada, mas quando nós trabalhamos, porque aqui estamos a trabalhar a voz falada, mas que deve ter... Claro. Nos atores que fazem esse coro deve ter o mesmo desenho. Exatamente. Tudo, até quando tossem, quando todos têm que ser ao mesmo tempo e dizer a mesma coisa. O mesmo ritmo, a mesma ênfase na frase, toda a suspensão, a pausa, etc. Tem de ser igual. Isso é burilado, acaba por ser música. Trabalhado, claro. Exatamente. Acaba por ser música. E este elenco é um elenco de jovens atores e cantores, e não jovens também, mas o importante aqui é que todos têm uma grande ligação com a música. Muitos deles leem partituras, são belíssimos cantores. Como a Rainha de Portugal, por exemplo, é mesmo uma cantora lírica. Exatamente, a Sílvia Filipe, ela fez o Conservatório de Teatro e depois fez o Conservatório de Música. E integrou o elenco do Anel do Unicórnio que nós vamos da ópera das crianças, sim, e vê-se. Também é uma boa ideia ter as letras das canções em legendas em cima, isso é boa ideia. Sim. E depois, quando descobri isso, pensei, sim, porque com a música, não sei o quê, a música é ao vivo, portanto tens ali a orquestra em baixo, e portanto, ao princípio, como eu estava ali, ainda só se ia a mãozinha do maestro, pensei, não, ele tem aqui uma mãozinha mecânica que aparece como a rainha no carro quando passava pelas pessoas. Mas não, aquilo está lá a orquestra em baixo e a música é ao vivo e a cores, e portanto é importante e às vezes a letra poder-se ir a perder um bocadinho, e quando é sobretudo com a música por cima. E então ali tens as legendas, aquilo é muito bom. Vocês demoraram aí umas 9 semanas para ensaios, são mais que 2 meses a ensaiar. Sim, para estrear foram 9 semanas. Bom, e agora para recuperar foram 5.
5 semanas, que é imenso. Faço também uma sentida e que eu assisti, uma muito importante, homenagem ao José Álvaro Correia, foi... Sim, o José Álvaro Correia, o nosso mais poético designer de luz, impressionante. Exatamente, que nos deixou há poucas semanas, que fez o desenho de luz deste espetáculo, de outros espetáculos do Teatro Elétrico e de outros milhares de espetáculos. Sim, em 20 anos, tudo, ou concertos, óperas, museus, exposições, ele trabalhou em tudo que é sítio. E era um companheiro. Fizeste uma justíssima homenagem no fim, eu assisti e gostei muito. Após o teu texto, que é maravilhoso, não tem palavras para o classificar. Quem teve palavras foi o Jorge Silva Melo, também um nosso querido amigo, teu e meu, eu sei, ele teve cá há uns meses, também antes de morrer, que dizia, veio cá há um ano, aliás, e deixou-nos há 7 meses, e dizia deste texto surpreendente, enigmático, divertido, ligeiro, profundo, analítico, rigoroso, disfarçado de ingênuo, escudando-se na lenga-lenga infantil, no imaginário pop. Ricardo Neves Neves tem vindo a construir como autor e como encenador os espetáculos mais soltos, mais livres, mais desamparados que tenho visto por cá. Isto vindo de quem vem e tudo, é um grande elogio. O Jorge foi sempre eu gostava muito de ti, portanto é suspeito. E eu dele. Nós éramos amigos, ainda fui visitá-lo, fizemos ali um género de Romeu e Julieta, o Jorge à janela e eu em baixo a falar com ele. Já na parte final da vida dele. Exatamente, lhe fiz essa última visita. O Jorge era um amigo, era um conselheiro, o Jorge recomendou várias das peças que eu ensinei. Eu nunca tinha assistido a uma coisa deste género, nós trabalhámos. Eu primeiro usei uma tradução dele para uma peça que ensinei em 2011, A Festa, do italiano Spiro Simone, e foi o Jorge também que me colocou a falar com esse dramaturgo italiano, e depois no ano a seguir ele convidou-me para integrar como ator um espetáculo A Morte de Danton. Ele dirigiu também, não exatamente, no Teatro Nacional. E ele deu-me, quando ele me deu textos a ler, parecia que já me conhecia há 10 ou 15 anos, porque tudo aquilo que ele me dava para ler eu dizia quero fazer. E a verdade é que fiz 4 ou 5 coisas que ele recomendou. Ele conhecia muito bem as pessoas, os gostos, conseguia perceber bem aquilo que entusiasmava, aquilo que dificultava, aquilo que tocava as pessoas. E era um homem de teatro que sabia imenso, e hoje cito muito o Jorge, também a dar algumas indicações na organização da cena. Eu aprendi muito com o Jorge, e muita gente aprendeu muito também com o Jorge. Claro. O que é que nestes 2 anos, porque a peça estreou em 2020 e agora volta, o que é que tu mudaste no texto? Algumas referências que tenhas... O Brexit caiu, já sei. Exatamente. Em primeiro lugar, ganhámos 12 minutos, o que não é mau. O espetáculo encolheu 12 minutos, ganhou em ritmo e também encurtámos algumas gordurinhas de espetáculo. Ganhaste no sentido em que aqui encurtou. Tinha 1h44, agora tem 1h32. Ok. E algumas questões nós atualizámos. Havia ali uma zona em que... o texto é gigante, é muito corrido, tem muitas referências. Sim, continuamente coisas a acontecer, a falar de coisas da atualidade. Eu só me apercebi a quantidade de personagens que o texto tem quando nós fizemos o inventário dos figurinos. Nós temos 155 figurinos. Portanto, há 155 personagens. É brutal. Desde a Mary Poppins aos soldados espanhóis e aos homens da corte, aos conselheiros da corte, e às rainhas e aos infantes e às lutadoras de Street Fighter. Pronto, Street Fighter é impressionante. Por isso realmente tem muita gente. Houve que fazer algumas... Sim, nós falámos, nós na altura... Exatamente. Nós na altura falávamos, por exemplo, do Brexit, numa altura em que havia um telefonema, e ainda há esse telefonema, de uma das Nossas Senhoras a outra Nossa Senhora, a pedir ajuda, a invocar ali o Tratado de Portugal com a Inglaterra. Exatamente. E nesse telefonema falava-se do Brexit. Nesta altura o Brexit já está mais do que avançado e feito e concretizado, e qualquer dia volta para trás. Exato. E acho eu. E agora integramos a questão da Itália e das recentes eleições. E Zaporídia na Ucrânia. Temos a Nossa Senhora de Kazam, que está lá a dar uma ajuda. Exato, é verdade. E também a Nossa Senhora de Copacabana, que também está a dar uma ajuda às eleições no Brasil. Portanto, eu adorei a coisa de haver as 3 Nossas Senhoras, a de Lourdes, a Guadalupe e a de Fátima, a conversa umas com as outras, cada uma com os seus tiques, as suas coisas, é maravilhoso. Essa parte é realmente muito bem conseguida. Nós, os portugueses, levamos-nos muito a sério, Ricardo. Não sei se nós nos levamos muito a sério. Enquanto cultura, eu acho que nós temos tanto o tique de... às vezes temos um género complexo de inferioridade, mas também temos o complexo da grandiosidade, e às vezes as duas coisas juntas podem ali originar algum desconforto. Eu prefiro que a gente não se leve demasiado a sério, porque...
levar-nos demasiado a sério leva a tantas zangas e desentendimentos, e eu acho que nós podemos de facto falar a sério sobre as coisas, a sério ou a brincar, sobre muitas coisas sem que as pessoas se zanguem e se batam umas às outras. Mas também rirmos das nossas coisas. Eu acho que isso o nosso lado mais frágil e brincar com isso. Exatamente, quando nós nos rimos de nós próprios, quando nós nos rimos das nossas fragilidades, significa que estamos a identificar as nossas fragilidades e que temos a amplitude de as poder resolver. Se nós levarmos demasiado a sério aquilo que nos deita abaixo, aquilo que nos fragiliza, eu acho que nos tornamos ainda mais frágeis, parece-me. E falas muito, a peça explora, é uma frase tua, a peça explora o absurdo até bater no fundo. Eu acho que aqui bates completamente no fundo, porque é um delírio total. Há muitas referências aos videojogos, ao anime, e tu brincas muito com isso, com o Dragon Ball, o Bubu, os artes marciais, as bolas de cristal, o Rei Filipe, o Dragão Voador, tudo isto são coisas tiradas desse visual, desse imaginário dos videojogos. Tu eras um jogador furioso quando eras pequeno? Ou... Não era... Eu tinha a minha consola, sim, tinha, e jogava de vez em quando, mas não era aquele miúdo com 50 jogos ou 150 jogos, tinha ali 10 ou 15 e era isso. Mas tive os meus vícios, claro, e tive aquilo... Essas personagens entram no espetáculo... Eu gosto muito de trabalhar ali uma zona, eu gosto muito de absurdo. E se nós... O João Mota diz uma coisa muito engraçada, que é quando nós nos perdemos, nós artistas nos perdemos. E eu acho que nós nos perdemos das duas uma, ou quando estamos bêbados e a mente navega, ou quando estamos a sonhar. Sim. E enquanto estava a escrever o texto, estava a tentar provocar o que seria o sonho, ou o meu sonho de miúdo de 12, 13 anos, assim num género de véspera de dia de exame de história, ou de teste de história, mas que durante a tarde viu os desenhos animados, esteve a jogar PlayStation, então mistura o Dragon Ball com o Bip Bip, o Street Fighter e a matéria que estudou para o teste de história. Então, aquilo que nós vemos é um género de delírio, um género de mistura do subconsciente e do inconsciente num sonho, e por isso é que tem esta zona do absurdo que eu procuro e que me diverte. E com o qual contas a história vai avançando com isso, o que é muito curioso. O Coche Regal, que é um carrinho de golfe, as trotinetes, que também não pode estar mais na berra. Fala do aeroporto do Montijo, as bolas de Berlim, do Califa, que é um café em Benfica, e ali é um Califa de Alcácer do Sal. O Álvaro Cunhal também é aqui mencionado. Nossa Senhora já falámos, esta rainha extraordinária. Mary Poppins, a enviada chinesa. Uma vez disseste que os meus espetáculos são agridoces. O que é que isso quer dizer? Normalmente são comédias, mas jogam, há sempre ali um género de o peso inevitável da morte, ou a presença inevitável da morte. O sombrio, qualquer coisa. É muito raro, eu não sei se... Guilherme Del Toro, és tu, Tim Burton. Eu acho que nunca escrevi... Cadáver. Eu acho que nunca escrevi nenhum texto em que no final não morressem. Acho que no final morrem sempre. Parece que é o fim inevitável. Não há outro fim possível. Não é um happy end, é o the end. Exatamente, é the end, absolutamente. E eu acho que é esse género esse peso obscuro da morte, esse medo da morte, essa coisa inevitável que não dá para fugir, e que a nossa vida existe também em função da morte. Vai haver uma vingança dos portugueses? Vai haver uma Reconquista da Olivença parte 2? Não, à partida não vai. O Filipe e eu já estamos a trabalhar num outro espetáculo que se chama o Livro de Pantagruel, onde nós vamos trabalhar o canibalismo, vamos trabalhar a transformação do corpo, vamos andar à volta do Sweeney Todd, do Hansel e Gretel, o Frankenstein, a Mosca, etc. Tudo aquilo que faz com que todas aquelas obras... É tu, cara. Aquelas obras de as pessoas que se comem umas às outras, literalmente. Vais ao Hannibal Lecter, já percebi. Vou também ao Hannibal Lecter. Outra vez fazer um musical a partir do que é uma coisa negra, obscura, proibida, e fazer uma comédia através desta coisa tão difícil e que nós não queremos ver longe, mas vamos
tentar ver de perto no próximo ano também no São Luís. Confesso que estou muito, muito curioso. E pronto, nós não temos tempo para mais. Esta coisa que estás a dizer agora, do livro, baseado no livro de Pantagruel, tens alguma data, algum mês? Vai estrear em julho no 23. São Luís, exatamente, em 23, depois vai para Lolé, Braga, Rivoli. Voltas, se calhar com o Filipe, gostava um dia também de ter o Filipe contigo. Boa. Muito bem, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, Ricardo Neves, é um grande prazer estar aqui contigo. Obrigado. Já era, continua a ser, bem-ajas pela tua disponibilidade em falar connosco, muita inspiração para mais delírios destes, Ricardo. Assim que nos ouve, fica então este convite, não perca a Reconquista de Olivenza até domingo, dia 16, na Sala Luís Miguel Sintra, do Teatro São Luís, quarta a sábado às 8, domingo às 5h30. Obrigado, Ricardo, e até breve. Até já. Obrigado.